Podemos nos assentar, queridos, em nome de Jesus. Como é gostoso a gente poder começar a semana juntos, olhando para a palavra de Deus, louvando a Deus. Bom demais. Quero convidar você para abrir em Filipenses, capítulo 4, e verso 10 ao 20. Vamos ler 10 versículos ali. Capítulo 4, verso 10. Como nós falamos no grupo ali na igreja, no Instagram, no vídeo, o nosso tema é sabedoria bíblica para tempos de aperto financeiro. E nós queremos ler um texto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo passou momentos de aperto financeiro. Quando ele escreve esse texto aqui, e às vezes a gente tem uma falsa imagem que é projetada por falsos mestres de que a vida cristã ela é isenta de problemas e de dificuldades. Que os servos de Deus, que os filhos de Deus estão acima de qualquer problema. Não, nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, temos que enfrentar desafios. E tudo aquilo que o nosso país passa, nós também temos que passar. Nós também temos que enfrentar. Só que há uma diferença. Há uma diferença de passarmos as dificuldades da mão do nosso Deus e de passarmos as nossas dificuldades na nossa própria força. Tem muitas pessoas que perdem a esperança. Tem muitas pessoas que ficam desesperadas. Tem muitas pessoas que se afundam na hora da dificuldade. E aqui nós vemos a diferença. É como nós reagimos aos tempos de aperto. E nós somos convocados por Deus, agimos de uma forma diferente. E nós recebemos uma palavra de esperança de Deus, que nós podemos atravessar tempos difíceis com graça, com alegria até. Porque é muito interessante, essa carta, quem estuda o Novo Testamento, e aqueles que estudam conosco na quarta-feira vão estudar, vão ver que essa carta, Paulo está preso, ele é prisioneiro, ele está escrevendo da prisão, de um momento desconfortável. E a tônica dele nessa carta se chama alegria. Ele fala várias vezes sobre alegria. E olha que ele não está só preso, ele está ouvindo inclusive notícias ruins. Mas ele se alegra. Ele se alegra porque ele tem uma experiência e uma visão daquilo que ele está passando diferente. E é essa visão e é essa experiência que nós queremos trazer para cada um de nós, nos momentos de dificuldade. Nós queremos abrir nossa mente para enxergar as coisas como o apóstolo Paulo enxergava e experimentar essa suficiência que ele recebe e que ele experimenta na sua vida. E eu quero ler então o texto. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Eu quero que vocês entendam que Paulo, quando escrevia para uma igreja, ele escrevia uma carta aberta. Então os irmãos se reuniam e liam a carta publicamente para todo mundo ouvir. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura.
aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Tempos difíceis para fazer alcançar uma ajuda. Tinha que levar tudo de barco, com mensageiros, que fossem especialmente encarregados de levar os donativos. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo o que preciso, e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Por que Paulo diz que é uma oferta aceitável e agradável a Deus? Porque não é uma oferta interesseira, é uma oferta que expressa bondade. É isso que Paulo está falando. E esse mesmo Deus que cuida de mim, Deus cuida de mim. Olha só, ele está na prisão, mas ele tem a convicção, Deus cuida de mim. Amém? Não importa onde você está, Deus está cuidando de você. Deus cuida de mim. O Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Que riquezas Paulo está falando aqui? Dinheiro? Não. Existem riquezas mais profundas do que dinheiro. Riquezas que são dadas ao nosso coração, que é o depósito da fé, que é a comunhão com Jesus, que é a presença de Deus dentro do nosso coração. Essa é a riqueza gloriosa que nos capacita e que nos coloca num outro ponto de vida. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, para variar, sei quantos têm mais de 40 anos aqui. Quantos têm mais de 40? Para variar, nós estamos passando por crise no Brasil. Oh, glória, mais uma. Desde os anos 80 eu ouço hiperinflação. Eu era pequeno e ouvia o meu pai falando, ai, mas como as coisas sobem. Estão toda hora subindo. E esse ano a gente ouve que o pessoal lá da política colocaram a mão nos aposentados que ganham pouco, tiraram bilhões. E ao mesmo tempo essa gente não foi julgada, a gente não sabe o que aconteceu, ninguém fala mais nada. Mas a gente sabe no nosso dia a dia que tem coisas que duplicaram de valor. Não é assim? Tem outras coisas que triplicaram. A gente teve que baixar, muita coisa a gente reduziu, outras coisas a gente eliminou, e o nível de qualidade que nós experimentávamos tivemos que mudar. Porque aquilo que nós ganhávamos continua no mesmo patamar. Essa é a realidade. E aí o G1, podemos colocar aqui, ele colocou essa notícia assim, 3 a cada 4 brasileiros apontam o dinheiro como sua maior preocupação. 3 a 4 brasileiros, hein? 75%. Apenas 17,8% dos entrevistados afirmaram que conseguem cobrir os gastos e poupar algum dinheiro ao fim do mês. Não sei quantos daqui, não vou nem perguntar,
Quantos daqui conseguem guardar dinheiro? Outros 33,7% confidenciaram que os gastos são maiores que a renda mensal. Então, essa é a nossa realidade, isso é o que nós estamos vivendo. Nenhum de nós está longe disso. Agora, o que nós podemos aprender com esse texto bíblico? Com o que Paulo passa e que ele fala. Eu quero destacar algumas frases de Paulo aqui, que são fonte de sabedoria bíblica para nós nesse tempo. Bom, primeira frase que eu quero destacar aqui é quando ele diz com pouco ou com muito. Gente, tem muitas pessoas, e hoje em dia é mais comum assim, eu acho que as pessoas muitas vezes estão vendo muito filme, muita vida de influencer. As pessoas estão vendo muito rios fora da realidade, as pessoas criam uma bolha dentro da cabeça delas e elas acham que dentro dessa bolha, essa bolha é a realidade. Só que a realidade da vida é que a vida de todos nós oscila, de todo mundo. Muito e pouco é uma coisa que acontece conosco com uma frequência que nós não gostaríamos. Muito e pouco. Talvez algumas pessoas aqui dizem assim, ai, graças a Deus, porque eu estou com muito. Não vou nem falar para o pastor, que é para não atrair energias ruins. Pessoa que pensa assim. Mas glória a Deus que você está passando bem. Mas o fato é que a vida, ela gira, ela oscila, ela é imprevisível. Só que muitos de nós não aceitamos isso. E uma das coisas que nós precisamos entender, saber aceitar, é essas oscilações da vida. Paulo estava perfeitamente com isso claro na sua cabeça. Ele não estava ressentido, ele sabia que a vida não era só coisa ruim, porque ele tinha passado por fartura, mas também sabia que existia um momento que as coisas mudavam. E mudavam, às vezes, para pior. E muitas vezes nós ficamos perguntando para Deus, Deus, por quê? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando essas situações? Por que as coisas estão difíceis para mim? Bom, uma coisa que nós temos que ter perspectiva. Deus está fazendo alguma coisa com as situações difíceis que nós estamos passando. Você pode ficar bravo com o Lula, pode ficar. Você pode ficar indignado com os nossos governantes, eu também fico bravo também. Eu não tiro nenhum governante para amigo, nenhum, tá? Fico indignado, mas eu também não perco a minha perspectiva do Senhor. Deus tem um propósito, está fazendo algo na minha vida através das dificuldades. E você não pode perder perspectiva disso. Deus é soberano, Deus está acima dos governos. Então, quando vem essa situação, nós temos que entender que esse é um momento de nós nos colocarmos em uma outra postura. Qual a postura do apóstolo Paulo aqui que nós aprendemos? O apóstolo Paulo tem uma postura de abertura para receber. Quantos de nós só queremos nos doar para os outros, mas não queremos receber? Tem muita gente que tem esse problema. Tem gente que só quer receber, mas tem o outro lado de pessoas que não sabem a hora de aprender, de receber ajuda, de ver como eles podem melhorar na sua vida, talvez administrativa. Talvez seja esse momento que nós estamos passando, seja o momento de eu dizer assim, o que eu posso melhorar? Talvez a gente em algum momento está desperdiçando. Talvez a gente precise administrar melhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, como uma pessoa que tem que administrar a igreja, administrar a sua casa, sempre é possível administrar melhor. Olha para a tua vida, e eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Sempre
é possível administrar melhor. Sempre existem buracos na nossa maneira de administrar e ralos para os quais estão indo os recursos que Deus coloca na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é essa abertura no nosso coração, assim como o apóstolo Paulo teve. Às vezes essa abertura quer dizer aprender, às vezes essa abertura quer dizer você se abrir para que alguém te ajude. Você pedir ajuda para alguém. Ah, eu não vou pedir. Eu só vou orar. Às vezes você tem que pedir. Às vezes você tem que bater. Às vezes você tem que procurar um outro caminho. Porque às vezes a gente fica insistindo. Vejam só, Paulo era muito hábil nisso. Paulo, quando as igrejas não queriam ajudar ele, porque ele fundou muitas igrejas novas, ele disse que só os filipenses ajudaram ele. Sabe o que ele fez nesse tempo? Ele fabricou tendas. Quer dizer, não dá de um jeito, dá do outro. E nós temos que ter essa flexibilidade na nossa vida também. Nós temos que ser abertos, nós temos que ter uma mente, porque muitas vezes o crente é cabeçudo, teimoso. Não, tem que ser desse jeito, porque Deus eu quero assim. Calma, não é assim. A vida oscila, e assim como o apóstolo Paulo se adaptou, também nós somos convocados a nos adaptar. Porque Deus tem um propósito. Às vezes o propósito de Deus é para que a gente tenha solidariedade com os outros. Sabe? Porque quando a gente está, em alta na vida, as coisas estão indo bem para nós, a gente tem a tendência de olhar para quem não está bem com uma certa arrogância. Aquele ali é preguiçoso. Aquele ali não gosta de fazer as coisas. Aquele ali está faltando dedicação para isso. Você não sabe. E muitas vezes você julga o outro. Mas quando nós passamos por dificuldades, sabe que o nosso nível de solidariedade aumenta? Você viu ano passado, quando a gente passou por tudo que passou, das enchentes, como a solidariedade aumentou no nosso estado. Por quê? Porque estávamos todos nos sentindo em um momento... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que aconteceu aqui na igreja. Sobrou doações. Nós íamos com as nossas... As pessoas vinham com doações para nós. Nós levávamos doações para os outros. E daqui a pouco as pessoas nós chegamos ali naquele... ali na ESEF, que tinha um abrigo, não tem mais, não podemos receber mais nada, já tem demais. Aí a gente ajudava as pessoas, mas chegou um momento que já não precisava mais, porque a solidariedade cresceu por causa da dificuldade. Então muitas vezes Deus permite para a gente aprender a ser solidário e olhar o outro. Permite que a gente passe, para a gente olhar o outro com mais transigência, com mais generosidade. Deus sempre nos ensina a partir desses momentos, muito. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Messi, falando com o filho dele, Mateu é o nome do filho dele. Achei muito engraçado o vídeo, eu julguei o Messi. O filho dele chega, ele está sentado vendo o jogo ali, e o filho dele, ele fica olhando, o filho está bem louco para um lado e para outro. O que tu quer, Mateu? Ele diz assim, quero uma coca. Aí ficam lendo, né, quero uma coca. E ele diz assim, senta aí que eu não vou te dar coca, eu não tenho um pila no bolso. O Messi disse que não tinha um pila no bolso. Ele diz assim, fica quieto, eu não vou te dar coca nenhuma. E espera aí que tem sopa lá em casa. Gente, não é brincadeira e não é inteligência artificial, é real. Fica quieto, tranquilo, vamos comer sopa em casa. Ora, primeira coisa que a gente pensa é, mas o Messi é um sovina, né? É um pão duro. Como ganha milhões por dia, está negando uma Coca-Cola para o filho. Não, não é. Isso aí é educação. O filho que é criado com todas as vontades, você sabe no que dá.
Porque tem pobre que cria filho como se fosse rico. E é por isso que eles ficam pobres. Porque eles acham que a vida vai dar isso para eles. Agora, o Messi está pensando no bem do seu filho. E eu pensei assim, da mesma forma Deus trabalha conosco. Muitas vezes você está pedindo a Coca-Cola para Deus. Oh, Deus, me dá uma Coca-Cola. Fica tranquilo aí que tem sopa lá em casa. É melhor você tomar sopa do que tomar Coca-Cola. É ou não é? Mas você acha que Deus está sendo ruim com você. Mas Ele só está querendo que você coma algo nutritivo, em vez de jogar seu dinheiro, seu tempo na porcaria da Coca-Cola. Está entendendo como é que é? Isso é só um exemplo para a gente ter uma perspectiva do que Deus faz com a nossa vida. Bom, segunda frase que eu quero destacar aqui, que eu acho que tem muito a nos ensinar hoje. Ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas por meio de Cristo. Quem lê esse texto, no passado, gente que não lê a Bíblia, que tem gente que só pega versículos fora do contexto. E texto fora do contexto é oportunidade para um pretexto. A gente tem que ler o que vem antes e o que vem depois. Nós lemos o que vem antes e o depois. E quando nós lemos isso, nós vemos que Paulo está dizendo assim, ó, eu tenho graça, eu tenho poder, eu tenho uma presença em mim que me capacita a passar por todas as situações. Quer dizer, há dentro de você, ou está disponível para aqueles que têm fé, um poder sobrenatural que nos capacita a olhar para a situação e ver algo diferente nela, e ver um caminho de solução para as situações que nós estamos passando. Então, eu quero dizer para você que você não é, e isso eu acho que é a primeira percepção que nós precisamos ter, enquanto estamos meditando nessa palavra e que nós precisamos introjetar na nossa vida. O cristão não é um pobre coitado. Você não é um pobre coitado. Daqui a pouco você está passando, pobrezinho de mim, coitadinho de mim. Sabe esse sentimento do coitadinho de mim? É o pior sentimento que tem, porque ele desativa o exercício da fé em nós. O cara que você chega para pedir um emprego, vamos falar aí, você chega para pedir um emprego, ou vou dar o exemplo de quem vende um produto. Você vende um produto, você vende brownie, você faz brownie para vender. Você chega lá, eu vou dizer uma coisa para você. Você chega lá para um vizinho, para quem seja, você chega assim: ô vizinho, quer comprar um brownie? Compra aí para me ajudar, estou passando necessidade, me ajuda aí, pô. Quantas pessoas já chegaram para vender para você assim? Pô, me dá uma ajuda. Você compra a primeira vez, mas a segunda você não vai comprar, nem a terceira. Porque a pessoa está te vendendo a partir do seu sentimento de pobreza e de coitadinho de mim. Eu tenho misericórdia de uma pessoa assim, mas isso não funciona ao longo prazo. Você tem que, se você quer vender alguma coisa, eu estou dando exemplo da venda, só um exemplo, tá? Isso é uma maneira de abordar a vida. Você tem que ter convicção de que aquilo que você está vendendo é bom. Você tem que ter convicção de que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa capacitada para apresentar um bom trabalho, para render nas coisas que você faz. Então, quando você chega num lugar, você tem que ter essa convicção, crer dentro de você: Deus me chamou, eu sou um filho de Deus, eu tenho capacidade, sou capacitado por Deus, então vou apresentar algo bom. Mas se você chega com um coitadinho, pobre de mim, eu sou um cara abandonado, é um exercício de incredulidade tremendo. E Paulo está ali, ele poderia estar chorando as pitangas. Ai, como é difícil estar preso, como é fria essa prisão,
Você lê toda a carta, você não vê Paulo choramingando nenhuma vez. Ele está focado nos filipenses, focado no que está acontecendo, dando instrução. Olha, cuida aí, avó de Sintique, olha, gente aí, cuidado com esse tipo de pessoa, assim assado, com esses falsos pastores. Aí ele está. Ele não está perdendo tempo, sentindo pena de si mesmo. Nós precisamos, o brasileiro precisa, sair desse sentimento do coitadinho de mim. E o cristão tem todos os motivos. Fomos escolhidos por Deus, somos chamados por Deus, somos o povo de Deus e temos recursos da parte de Deus. Recursos. Então, nós não precisamos temer. Você tem tudo, meu irmão. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem irmãos em Cristo. Olha aí ao seu redor. Eu quero te dizer que esses irmãos podem te ajudar. Nós somos uma igreja, nós nos unimos aqui para nos ajudarmos. Amém, queridos? Nós estamos aqui para nos ajudar e nós vamos nos ajudar. Tudo que nós pudermos ajudar, abrirmos portas, nós vamos fazer. Agora você também faz por onde? Se alguém te indicar, irmão, honra essa indicação, essa confiança também. Não vai fazer bobagem. O meu patrão é cristão, aí eu vou fazer o que eu quero, vou chegar atrasado. Mané, não faz isso. Isso é pilantragem. Não, você vai trabalhar melhor ainda, em nome de Jesus. Então, posso todas as coisas por meio de Cristo, porque Ele também é... Não tem um santo que eles chamam, que é o santos endividados? Não é que é o expedito? É expedito, mas esse está errado. O santo dos endividados é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, lembra da caverna de Adulão? Os endividados foram para lá e saíram diferentes. E nós também. Deus é o Deus dos endividados. Então nós chegamos para Deus e Ele vai nos dar graça para que a gente possa sair de toda a dívida, sair de tudo que ficou para trás. Porque tem gente que se acostumou a andar endividado e esse não é o propósito de Deus para nós. Terceira frase que se destaca aqui, que é muito importante nesse texto. Sei viver na escassez. Você sabe viver na escassez? Vai ter que aprender. Você sabe viver na escassez? A gente tem uma filosofia nesse mundo. A filosofia é que todos os nossos desejos têm que ser satisfeitos. Não fique querendo. Olha só, não fique querendo, não fique desejando. Não, tem vezes que a gente tem que ficar desejando mesmo. Tem vezes que nós temos que dizer não dá. Eu quero comer, eu quero sair, eu quero ir, não dá. E não pode ficar em casa com um coitadinho de mim, aí fica lá, pobrezinho de mim, eu não posso. Entendeu como é que é? Sei viver, porque os descontentes, pode colocar aí, os descontentes serão manipulados. Quem está sempre com uma coceira, eu não posso, não se contenta, está sempre trocando de celular. Não precisava trocar de celular, mas aí tem que trocar, 6 em 6 meses. Todos os anos tem que trocar. Os descontentes serão manipulados. Eu não estou contente com a minha renda, como eu estou vivendo. Aí vem a vozinha do Satanás, pega um empréstimo. Eu odeio quando vem essa gente, eu acho o cara mais mau caráter que vem fazer propaganda de empréstimo. Coisa mais mau caráter, porque é a coisa que mais afunda as pessoas, é o empréstimo. Pega o empréstimo, aguenta firme, meu irmão. Está difícil a coisa, aguenta firme. Você tem graça de Deus na sua vida para aguentar firme sem pedir empréstimo. Não te afunda,
Porque quando você pede o empréstimo, você compromete, você tira sua renda futura que você teria e já compromete ela também. Você passa aperto agora e depois também. Dá uma aliviada, 2, 3 meses, depois volta tudo de novo. Está entendendo como é? Sei viver em escassez. O descontente é uma presa fácil para o lobo. Você fica olhando a grama do vizinho. Ah, mas olha o vizinho lá. Olha o que o vizinho está fazendo. Ah, eu quero também. Olha o irmão da igreja. A gente nunca sabe o que o outro está enfrentando, gente. Nós nunca sabemos a situação das pessoas que estão na nossa volta. Então para de olhar a grama do vizinho, olha para o teu orçamento. Olha para as coisas que você está fazendo. Te adapta àquilo que é a tua realidade, os teus desafios, o que você precisa fazer. Mas o fulano comprou carro, você não sabe o que aconteceu para o fulano comprar carro. Sabe, eu sou uma pessoa, mas muito desinteressada da vida dos outros. Realmente. Tem uma coisa que não me interessa. Ah, como é que ele comprou? Não sei. Deus abençoe. Só se alguém chega e diz assim, pastor, estou apertado, eu vou tentar ajudar a pessoa. Agora, entendeu? A gente tem que parar, sei viver na escassez. Bom, a gente precisa... Aí Paulo tem outra coisa aqui que ele nos ensina. Nós precisamos, e olha, até os antigos falavam isso, os antigos sábios, que nem eram cristãos, diziam que para a gente ser feliz, a gente tem que diminuir os nossos desejos. Quem tem muitos desejos nunca está contente. Quem tem ambições sem limite está sempre nervoso, está sempre olhando para frente, está sempre olhando para os lados, está sempre inquieto. Mas aquele que aprende a reduzir suas ambições, esse aí aprende a desfrutar da vida que Deus lhe deu. Porque presta atenção, meus irmãos, presta atenção que eu vou falar para vocês. Porque a gente não presta atenção. Eu quero que você preste atenção nas coisas boas que Deus coloca na sua vida. E eu tenho certeza que todo mundo tem isso aí. Você tem um banho quente em casa? Toma banho quente ou não? Bem quentinho no frio? É bom, né, Júnior? O Júnior chega a sair vermelho daquele banho. Hein? Então, meu irmão, toma um banho e curte o seu banho. Curte o seu banho como quem curte a compra de um novo presente. Ai, que coisa... Todos os dias você tem o privilégio de tomar um banho quente. E você não curte. Você fica lá debaixo do banheiro e fica... Pá, eu tenho que fazer outra coisa. Ai, e as contas aí, não sei o que. Para um pouquinho, desfruta. Água caindo na sua cabeça. Que maravilha. Nós temos que aprender, gente, a desfrutar das coisas que Deus nos dá. Todos os dias pequenas. Coma devagar. Quantos aqui comem rápido? Fica... É uma loucura. Escuta, você não sei, parece... Olha, desculpa, não quero ofender ninguém, mas tem gente... Eu olho para o meu cachorro comendo, e não desfruta nada da comida. Ele come uma vez só a ração, né, que eu dou para ele. Uma vez ele come... Entendeu? Coisa boa você ter consciência. Vai lá, come... Frango assado, vai comendo aquele frango suculento, entendeu? Uma polenta frita, crocante, uma salada de maionese, coisa simples, meu irmão. Come devagar, desfruta, dá graças a Deus, você vai ver que sua alma se enche de alegria. Isso não é conversa de medíocre, porque isso é a palavra do diabo para nós, porque o diabo quer nos manipular, quer nos colocar num processo de vida que entrega toda a nossa riqueza que Deus nos dá para aqueles que querem nos tirar tudo. É claro que os bancos querem tirar tudo de você. Os bancos querem que você seja prisioneiro, que você deva tudo para eles. Eles vão te dar tudo que você quiser e depois te puxam a corda e vão querer que você deva para eles o tempo inteiro. É assim que funciona o sistema.
Mas nós precisamos aprender a desfrutar do que Deus nos dá. Tomar chimarrão. Gente, chimarrão com o esposo, com a esposa, que maravilha, com os amigos. Gente, isso é maravilhoso. Vocês têm ideia de quão maravilhoso é isso? Todos os dias de manhã eu dou graças a Deus que eu tenho o privilégio de tomar chimarrão com a minha esposa, olhando para o rosto da minha esposa. E todos os dias eu pego a mão dela e digo: negra, eu te amo. Porque é bom, é maravilhoso. Isso é a coisa mais importante para mim. Coisa mais importante da vida. Então, toma o teu chimarrão com o teu amigo, com a tua esposa, com o teu esposo. Curte isso. Sabe? Pãozinho novo, com manteiga, hein? Passa aquela manteiga, curte. O feijão e arroz bem temperado. Ontem, nós estávamos no grupo da igreja, do futebol da igreja, e o pessoal brincando da picanha, que foi prometido para nós a picanha. Ai, não tem picanha. Não tem picanha nem colchão de dentro. A gente tem que rir, gente. Não adianta ficar amargurado. Eu sei que tem uns que ficam amargurados. Eu dou risada. Mas eu digo para vocês, eu curto muito um arroz com feijão, bem temperado. É bom, gente. É ou não é? A gente tem que aprender a desfrutar disso também. Um passeio no sol. O cobertor que vocês vão desfrutar hoje de noite, vocês vão chegar aquele cobertor bem quentinho aqui, ó, tapando as orelhas para poder dormir. Coisa boa, gente. Todos os dias Deus nos presenteia com um monte de coisas boas e a nossa sociedade é doente, perdeu a capacidade de desfrutar. Aí você fica vendo vídeo da Virgínia Fonseca, né? Curte a Virgínia Fonseca, que eu só descobri depois que ela foi fazer depoimento para a CPI. Aí fica vendo, olha a vida dela, olha o que ela faz, e ela está querendo te tirar dinheiro, meu irmão. Você fica olhando a influência, eu quero esse curso, eu vou fazer isso, eu vou aprender aquilo, eu vou comprar não sei o que, mas deixa a vida dos outros para lá, porque isso só coloca no teu coração e te subtrai a capacidade de você desfrutar das coisas que Deus te dá, porque você fica olhando o que o outro tem, o que a Virgínia Fonseca tem, que deve ser um monte, porque eu nunca vi, eu só sei que ela é uma influência muito, muito, muito famosa. Então você fica vendo os luxos dela e você diz assim: eu sou um pobre do miserável. Porque eu queria era ter o que ela tem. Você nem sabe a miséria que ela vive. Do coração, da alma, dos problemas. Depois surge aí os problemas. Ai, mas não acredito, ela parecia tão feliz. Mas é isso que quis nos enganar. Está entendendo? Nós temos que entender como funciona o sistema desse mundo e temos que olhar para a palavra de Deus. Eu sempre quero olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, nos dá real, entendeu? Sei viver em escassez. Então, cuidado, meu irmão, com cartão, com limites imensos. Cartãozinho que para você gastar 20 mil, você não ganha 20 mil, não te enlouquece. Chegou o cartão, olha, eu tenho um limite de 20 mil, se não tem nada, não te engana, entendeu? Compras fáceis, parcelado a perder de vista. Você está lá, agora vem o Mundial de Clubes, você está lá com a sua TV grande, já é gigante a sua TV. Mas eu vou comprar uma maior. Eu tenho que comprar uma maior, já vai se encalacrar. Para quê? A gente tem que ter sabedoria. Sei viver na escassez. Bom, a coisa está curta, o dinheiro está curto, mas nós vamos se adaptar. Em nome de Jesus. Porque podemos todas as coisas. Cristo pode encher o nosso coração de satisfação. Porque o que dá satisfação não é o que está fora, é aqui. Quem é que sente satisfação, gente? É aquilo que é material ou é o nosso coração? Quem é que sente satisfação? É o coração. Outra vez eu estava saindo lá do estoque com a Cláudia e a gente viu
lá do lado da van, um casalzinho sentado, jovem, com um violãozinho, velho, tocando blim, blim, blom, 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 faceiro da vida, passando a tarde. Os dois cantando ali. Coisa linda, gente. É o coração que sente satisfação. Não é as coisas materiais. É nós que precisamos aprender a sentir a satisfação. E quando nós aprendemos, nós sabemos viver em escassez, nas dificuldades. Pastor não quer melhorar, a gente quer melhorar, mas se não dá, gente, o coração pode aprender a viver com pouco também. Paulo está aí para nos dizer, porque o Espírito de Deus coloca em nós a capacidade de nos alegrarmos. E por último, Paulo diz o seguinte: sei viver na fartura. Quer dizer, você também não vai passar fartura e ficar se culpando. Ai, meu Deus, não posso comer essa picanha porque eu me sinto mal e penso nas pessoas que não podem comer. Isso não é saber viver na fartura. A gente tem que saber viver na fartura também. Tá tudo bem, glória a Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que no tempo de fartura, a gente precisa aproveitar melhor o que tem. No tempo de fartura é tempo de economizar. Só que a gente pensa assim, eu vou economizar no tempo de escassez. Não, é no tempo de fartura você economiza. Você guarda um pouquinho mais. Você não vive com tudo, porque nós já aprendemos no começo, e Paulo já nos disse, a vida oscila. Quando você viver a fartura, não fica rasgando dinheiro que nem o Silvio Santos. Aviãozinho. Irmãos, tão bem, começa a jogar aviãozinho de R$100, de R$200. Vamos fazer. Não é assim. José teve uma revelação. Olha, vai vir vacas magras. Mas é uma revelação para a vida. Todos nós vamos passar por vacas magras. Então, quando as vacas gordas vierem, quando vier uma colheita muito grande, guarda um pouco da colheita. Tenha sabedoria nisso. E principalmente, gente, no tempo de fartura, nós precisamos usar tudo o que temos, e a Bíblia nos fala sobre isso, para ajudarmos outras pessoas a serem bem-sucedidas. Nós precisamos. Veja o que Paulo fez quando ele começou a trabalhar com as igrejas. Ele não estava preso, ele aproveitou o tempo que ele não estava preso para divulgar o evangelho para a maior parte, para o maior número de pessoas possíveis, para o maior número de cidades possíveis. E nós, quando estamos no tempo da fartura, temos que ajudar o maior número de pessoas possíveis. Nós temos que ajudar outras. O que eu estou dizendo não é jogar dinheiro para as pessoas. Eu estou querendo dizer que nós temos que criar o hábito como cristãos de olhar para os outros e trazer aquilo que nós temos, os dons que nós temos, e ajudar outras pessoas a crescerem. Porque isso é uma semente que nós jogamos. Uma semente que depois nós colhemos na nossa vida. Pessoas que fazem isso, eu vou dar um exemplo, Tem gente aqui na igreja que por onde passou, ajudou pessoas a crescerem. No momento em que elas precisaram, elas também receberam ajuda dessas pessoas. Está entendendo como é que é? Você, meu irmão, quando você estiver numa boa posição, ou de repente você está numa boa posição, estenda a mão e ajude outras pessoas a crescerem, porque vai chegar um momento em que vai ser você que vai precisar. Está entendendo como é que é? A vida é assim, e talvez não seja aquele que você ajudou que vai te ajudar. Vai ser outra pessoa, porque você deixou uma semente espiritual e Deus viu o que você fez. Mas tem gente que na hora da fartura fica terrível.
Na hora da fartura fica jogando na cara dos outros, fica brigando com todo mundo, fica arrogante, insuportável. Não seja essa pessoa, meu irmão, mas seja uma pessoa, eu tenho isso dentro do meu coração, assim, a minha maior alegria é ver gente prosperando. Eu não fico nem um pouco triste, eu fico muito alegre quando eu vejo irmãos da igreja, pessoas que passaram dificuldade, prosperando, indo adiante. E se eu puder ajudar, aqui na igreja nós procuramos ajudar, mais do que qualquer outra coisa, com a consciência, com o entendimento, com o ensino da palavra, porque eu creio que o ensino da palavra, ele leva as pessoas a prosperarem, em todas as áreas da sua vida. Tenho plena certeza disso. Porque eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na vida da minha família e vejo na vida de tantas outras pessoas. Tantas pessoas que estão aqui na igreja. Não é questão que Deus, você vai virar rico. Não é isso. Eu estou falando de prosperidade como um todo. Que Deus vai te dar entendimento, inteligência espiritual para lidar com as coisas materiais. Que você não vai ser dominado por elas, mas você vai saber lidar com elas, trabalhar com elas com sabedoria, podendo desfrutar e podendo também abençoar outras pessoas. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender nesse tempo a sabedoria do apóstolo Paulo, para que a gente possa viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos aprender com aquilo que nós estamos passando, vamos olhar para o Senhor nesse tempo. Não vamos olhar para as circunstâncias, prestem bem atenção, é hora de nós olharmos para Deus e não para aquilo que está na nossa volta. E não para as coisas que estão complicando, mas olhar, Senhor, o que Tu tens para mim? Qual é a Tua palavra, qual é a Tua orientação, como eu devo lidar com isso, e obedecemos aquilo que Deus coloca. E eu tenho plena certeza, porque eu tenho provado dessas coisas. Sei o que é escassez e sei o que é fartura. Eu digo que eu também sei o que é escassez e sei o que é fartura. E nessas coisas todas Deus tem estado presente sempre. Então quero orar por você.